Olá, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e esta é a aula de tecido adiposo que foi elaborada tendo como referência bibliográfica o livro Histologia Básica dos autores Junqueira e Carneiro. Esta é uma aula que, diferente dos outros tecidos, dos outros capítulos desse livro, em que eu vou parágrafo por parágrafo explicando cada uma das observações que o Junqueira coloca na sua excelente obra, nesse capítulo nós vamos trabalhar um pouco diferente. Tá? Como o tecido adiposo ele é considerado como sendo um tecido conjuntivo, algumas das características que são comuns ao tecido conjuntivo eu não vou abordar nessa aula. Vocês vão se dirigir à aula de tecido conjuntivo e nela todas as informações necessárias estão passadas. O que eu vou falar nessa aula é aquilo que é de mais importante no tecido adiposo, aquilo que é de mais marcante, aquilo que é de característica exclusiva do tecido adiposo. Então você vai perceber que é uma aula mais curta, é uma aula mais rápida, com menos textos, mas que vai abordar tudo aquilo que é de mais importante no capítulo. Justamente porque, por se tratar de um tecido conjuntivo, os detalhes mais intensos, mais profundos, foram e serão abordados na aula de tecido conjuntivo. Ok? Então chega de papo, vamos ao que interessa. Como eu acabei de dizer na introdução, o tecido adiposo é um tipo especial de conjuntivo. Né? Assim como o tecido cartilaginoso, assim como o tecido mucoso, assim como o tecido elástico, uma série de tecidos que apresentam as características comuns de um conjuntivo, porém que se diferenciou para executar determinada função. Mas não deixa de ser um tipo especial de conjuntivo. Né? A predominância neste tecido conjuntivo não é da matriz conforme um tecido conjuntivo convencional, e sim a célula, que é uma célula diferenciada, especializada na condição de armazenamento de energia. Né? A gente vai falar sobre isso já já. O nome dessa célula é adipócito, célula do tecido adiposo. Adipócito. Então, o tecido adiposo, que é um tecido especial de conjuntivo, tem um predomínio de um grupo de células especializadas, característicos denominado adipócitos. Okay? As células, né, podem ser encontradas isoladas, um pequeno grupo de células num local isolado, em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, que é um local muito comum de nós encontrarmos estas células, então em pequenos grupos no tecido conjuntivo frouxo, ou em grandes agregados distribuídos pelo corpo. E aí aqui vale uma observação bastante importante, no sentido de que quando a gente pensa em um tecido que está distribuído pelo corpo, a gente tem que pensar nas suas funções do tecido adiposo. Porém, antes da gente chegar lá, eu só quero fazer um comentário aqui bastante pertinente no que diz respeito à característica do tecido adiposo. Né? Uma das características mais marcantes, por exemplo, do último trimestre de gestação, é que o feto, né, então, o feto ele vai ter um acúmulo de peso, um acúmulo de tecido de gordura bastante significativo. E isso vai ser fundamental para que ele se mantenha fora do corpo da mãe, porque, na verdade, há uma variação de temperatura, coisa que no meio interno não há. Vai haver a maior possibilidade de choques, de traumas, melhor dizendo. Né? Então, esses grandes agregados distribuídos pelo corpo são os que vão, na verdade, desempenhar as funções mais características desse tecido, que a gente vai abordar logo adiante. Tá? Em indivíduos de peso normal, tá? O tecido adiposo corresponde, nas mulheres, entre 20% a 25% do peso. Então, nas mulheres, entre 20% a 25% do peso. E nos homens, entre 15% a 20% do peso.
Então, nos indivíduos de peso normal, nós temos as mulheres com um percentual maior de gordura e os homens, obviamente, com um percentual menor, né? Agora, veja bem, é possível que eu tenha homens com percentual maior, mulheres com percentual menor. Nós estamos falando da média da população. Para a média da população, mulheres têm entre 20% e 25% do seu peso proporcional ou relacionado à massa gorda, enquanto que homens têm de 15% a 20% do seu peso relacionado a esse tecido. Tá? O tecido adiposo, né, é, sem sombra de dúvida, o maior depósito corporal de energia. E esse depósito corporal de energia, ele acontece sob forma de triglicerídeos. Sob forma de triglicerídeos. Okay? As células hepáticas e o músculo esquelético também acumulam energia, mas sob forma de glicogênio. Tá? Do ponto de vista proporcionalmente falando, do ponto de vista do acúmulo de triglicerídeos, o tecido adiposo é o maior depósito corporal de energia. E aí é importante que a gente entenda o seguinte: o triglicerídeo é, sem sombra de dúvida, o mais eficiente, a mais eficiente reserva energética do nosso corpo. Por que é a mais eficiente reserva energética do nosso corpo? Porque ele vai fornecer aproximadamente 9,3 quilocalorias por grama, contra apenas 4,1 quilocalorias por grama fornecidas pelo glicogênio. Então a gente pode, desta forma, afirmar que a gordura é o mais importante, ou a mais importante fonte de reserva energética. Porque é a principal fonte de reserva de energia pelos triglicerídeos, e são os triglicerídeos a reserva mais ativa ou a reserva mais útil, porque produzem uma maior quantidade de energia do que o glicogênio. Ok? Então vamos falar um pouquinho a respeito dos triglicerídeos, né? Eles não são compostos ou depósitos estáveis, tá? Eles não são estáveis. Na verdade, eles se renovam continuamente. Então você tem a formação ou a transformação ou o acúmulo. Essa quantidade que foi transformado, ou que foi acumulado, ou que foi gerado, vai ser consumido e uma nova reserva vai ser montada, uma nova reserva vai ser produzida. Então a gente diz que não são depósitos estáveis, não são compostos estáveis. Na verdade, eles se renovam com bastante propriedade, se renovam continuamente. Tá? Ele é muito influenciado, essa renovação ou esse acúmulo, é muito influenciado por estímulos nervosos e hormonais. Então, ele sofre uma influência direta de estímulos nervosos e hormonais. Um exemplo de estímulo hormonal está na relação dos hormônios tireoidianos, né, que aceleram ou diminuem o nosso metabolismo, acelerando ou diminuindo o gasto energético. Né? Então, a gente tem um hormônio controlando diretamente esta situação. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito das principais funções, das funções características do tecido adiposo. Bom, o primeiro papel me parece mais óbvio, né? Todos nós temos bastante entendimento e segurança neste papel, que é o papel energético do tecido adiposo. Quando eu me refiro ao papel energético, eu estou citando diretamente os triglicerídeos, que nós vimos ser a maior fonte energética, a fonte mais ativa, ou mais que melhor otimiza a relação quantidade de energia e quantidade de reserva, né? Por produzir uma maior quantidade de energia por cada grama de triglicerídeo. Bom, então o papel energético me parece óbvio, né? Mas não é só esse papel energético. Tá?
além do papel energético, o tecido adiposo ele tem outras funções. Estando ele localizado embaixo da pele, no tecido subcutâneo, ele tem como função modelar a superfície corporal. Tá? Em parte, obviamente, porque o tecido muscular também vai contribuir, o tecido ósseo também vai contribuir, né? Responsável pelas diferenças de contorno entre o corpo da mulher e o corpo do homem. Veja bem, é importante que a gente tenha essa noção, porque na verdade, pessoal, lembra que eu comecei essa aula falando a respeito do fato de que a mulher, se nós compararmos homens e mulheres com o mesmo biotipo, no biotipo da média, o biotipo normal, nós vamos perceber que há um acúmulo maior de gorduras em mulheres do que em homens, né? Então, o contorno do corpo da mulher ele é diferente do contorno do homem, porque, em tese, há uma maior quantidade de gordura subcutânea na mulher do que de gordura subcutânea no homem, ok? Além disso, forma coxins absorventes de choques. E aí aqui a gente vai ver que eles acumulam principalmente nas plantas dos pés e na palma das mãos. Além disso, pessoal, para que vocês tenham uma noção, os rins, por serem órgãos retroperitoneais, por serem órgãos localizados atrás do peritônio, praticamente na nossa face posterior, muito facilmente acessado pela nossa face posterior, eles estão envoltos por uma capa de gordura. E é justamente esse envoltório de capa de gordura, esse coxinha adiposo, que vai auxiliar na prevenção de lesão por choque, de lesão por trauma, por atrito desse rim. Então veja bem, esses coxins absorventes de choques estão na palma da mão, nas plantas dos pés, mas também em outras vísceras, protegendo-as contra traumatismos diretos. Né? Uma outra característica é que as gorduras elas contribuem para o isolamento térmico. De que forma? Porque, na verdade, pessoal, fisicamente falando, essas gorduras, ou as gorduras de uma forma geral, elas são péssimas condutoras de calor. São más condutoras de calor. Uma vez que elas sendo más condutoras de calor, elas separam um meio do outro. Se eu tenho uma barreira de gordura entre o meio externo e o meio interno, e a gordura não conduz o calor, é como se fosse uma parede mesmo, que vai separar. Assim sendo, a gente tem a gordura como um isolante térmico. Outra função, preenchimento de espaços entre outros tecidos. Né? É um papel importante, inclusive um papel estrutural. Né? Nós vimos, por exemplo, que no tecido conjuntivo frouxo a gente tem. Nós vimos que no tecido subcutâneo tem. Então, ele vai auxiliar na manutenção da posição de certos órgãos. Tá? Então, ele vai preencher espaço entre outros tecidos e também vai manter certos órgãos em suas posições normais. Ok? Temos mais funções. Essas não são as únicas. E você que pensava que a gordura tinha apenas um papel energético, né? Vamos ver as outras funções. Uma função bastante importante é que o tecido adiposo tem também uma atividade secretora, sintetizando diversos tipos de moléculas, e nós vamos estudar esses diversos tipos de moléculas que ele sintetiza ao longo dessa nossa videoaula. Mas basicamente guarde essa informação. Além de todas essas funções, o tecido adiposo ainda é entre aspas, uma glândula secretora. A gente obviamente não é uma glândula, mas ele possui uma atividade secretora bastante interessante e a gente vai discutir isso ao longo desse nosso videocurso. Então veja bem, eu acredito que você deva ter se surpreendido aí com esse tanto de informações a respeito do tecido adiposo que talvez você não sabia. A gente se limita muito ao tecido adiposo como fonte energética e esquece das outras características, como a modelação da superfície corporal, a absorção de impactos e de choques através da formação de coxins, a contribuição para o isolamento térmico, preenchimento de espaços entre outros tecidos, a manutenção de certos órgãos em suas posições normais, além de possuir também uma atividade secretora de diversas moléculas, que é de fundamental importância, que a gente vai ver já já ao longo da aula aí.